Shalom a todos, estamos em Parashat Bo. Nossa Parashat está falando sobre a saída do Egito, que o povo de Israel fez Korban Pesach e saíram do Egito. Tem um ponto muito interessante que nesse Korban, mesmo quando o povo de Israel comeu esse Korban, esse sacrifício que simboliza o tempo que o povo de Israel já está livre. Se a gente olha o sacrifício que eles mataram a idolatria dos egípcios, isso é uma forma de fazer esse sacrifício como se fosse uma saída mental do Egito. Está escrito na Torá que quando vocês vão comer o Korban Pesach, mesmo que era à noite, no momento da saída, faz questão que vocês vachaltem oto bechipazon. Vocês vão comer esse korban com rapidez. Makelchem beetchem, parece que vocês estão indo sair. Parece que tem mesmo que eles não estavam tão apressados, mas tem uma coisa de se apressar, de sair rápido, de fugir. Isso a gente está vendo na parte do sacrifício de Korban Pesach. E mesmo na saída, o povo de Israel saiu, está escrito que eles saíram no meio-dia, não tanto se apressaram, mas faz questão a Torá de que a gente vai se lembrar que a saída do Egito foi de uma maneira que o povo de Israel saiu com rapidez. Onde a gente está vendo isso? A própria mitzvah mais famosa do Pesach, de um lado comer matzah e não comer hametz. Por quê? A gente está se lembrando que não tinha tempo da massa fermentar, então saíram rápido. De novo, a parte rápida. A gente precisa lembrar que saíram rápido. Por quê? Por que é tanto importante sair rápido? Parece fugir do Egito. Por que tudo isso? Então, sobre isso, tem duas explicações. Primeira explicação, que tudo que a gente está aprendendo aqui, sair do Egito, também isso é um simbólico sobre cada sair do próprio Egito, da própria parte dele que está preso. Mas vamos primeiro olhar a própria saída do Egito. A própria saída do Egito, alguém ia falar, uau, incrível, finalmente, depois de 210 anos que estão lá no Egito, todo mundo queria sair. Mas se a gente está vendo todos os parashiot, desde Moshe Rabbeinu falou já para Hashem, quando ele chamou ele para ser o líder, eles não vão querer. Tipo, uma coisa natural que o povo de Israel não vai querer sair. E de fato, a maioria do povo não saiu. Somente 1/5 que saiu. 80% do povo não saiu. Mas por quê? E a resposta é que uma pessoa, ele está se acostumando para as coisas. Ele está se acostumando com o tempo da vida dele, se a vida dele é boa, se a vida dele não é boa, ele se acostuma. Se acostuma assim, ele consegue ter shalom bayit, se consegue ter boa educação do filho, se acostuma. Ele não está olhando para poder se mudar, sair da situação que ele está. Porque com o tempo, ele fica no cômodo, ele fica no mesmo lugar que sempre ele ficou. E não quer se mudar, não quer começar uma coisa nova. É isso que a gente está vendo, que o Am Israel, quando eles precisavam sair do Egito, era uma coisa muito difícil. Então, como se fosse Hashem, quer que a gente vai se lembrar da saída do Egito, que uma pessoa para poder sair do que estava antes, ele precisa fazer uma coisa que com pressa, de fazer esse pulo. Vai pulando, vai saindo. Não vai ficar saindo dos limites. Exatamente, Mitzrayim são como limites. São os limites do que a pessoa está sendo acostumada e tudo isso. Por isso que ele precisa
fazer de tudo para fugir desses limites. Isso é a saída do Egito. Se uma pessoa ele vai querer, eu vou fazer essa mudança, um segundo, eu vou pegar um tempinho ali, vou fazer isso, aquilo, vou ver amanhã. Não. Uma pessoa que quer fazer essa mudança e tem essa força de fazer a mudança, faz esse passo para frente. Faz uma coisa. Não sei se você vai conseguir sair de 0 a 100 de uma vez. Não. Mas pelo menos faz uma coisa. E não tem um momento que uma pessoa precisa menos pensar, menos muito racional, para poder sair dos limites, sair do Mitzrayim que ele está. E isso, se a gente olha o Pesach, na verdade isso, a matzah que está sendo feita rápido, se alguém entrou num lugar que faz matzot, tudo é rápido. É isso que a gente se lembra, para sair do Egito precisa ser rápido. Essa é a primeira explicação. A segunda explicação, porque precisava, como se fosse, a gente se lembra que o povo de Israel saiu rápido, como se fosse fugiu do Egito, mesmo que de fato não era assim. Mas é uma questão que eles vão rápido. Para a gente, que cada pessoa, ele precisa ter esse sentimento que lugares que são impuros, lugares que não são positivos, lugares que não têm a ver comigo, não tem a ver com minha educação. Esses lugares não vou visitar. Não vou pisar. Esses lugares não são para mim. Egito, a gente se lembra do que a gente fugiu do Egito. Egito não é um lugar que sim, o povo de Israel estava lá como escravo, e depois saíram, parece, seria legal para voltar, para conhecer. Faz questão, passou que fala, vocês não vão poder voltar para o Egito. Egito deixa gravado dentro de sua consciência que Egito é um lugar impuro. Do Egito não sai, do Egito foge. Lugares que são impuras, lugares que não são adequados para mim, para minha família, eu vou fugir, nem vou visitar, nem vou pisar. É isso um ponto que a gente, por isso a rapidez, como se fosse essa coisa que o Am Israel fugiu do Egito. Então, perguntamos que isso a importância da rapidez, sair rápido, duas explicações. Primeira explicação, que para poder fazer esse saindo dos limites, os limites deixam a gente no mesmo lugar sempre, repetindo as coisas. Como a gente pode sair dos limites? A gente precisa fazer um esforço para sair para fora. A gente precisa ir rápido. Isso é a primeira explicação. Segunda explicação, do Egito não é para sair. Lugares que são impuros, a gente foge. A gente não vai sair. Se lembrar que o Egito era um lugar impuro. Isso que a gente precisa lembrar para todas as gerações. Shabbat Shalom.